E aqui comigo no estúdio já está Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, bom dia, obrigada pela sua presença aqui. A gente está vendo a Aline lá de São Paulo também te dando oi. A gente está acompanhando ainda o trabalho da perícia. Ao que tudo indica, o foco inicial do incêndio foi num gerador que estava no subsolo desse prédio onde fica o hospital. Então vamos começar por esse ponto. A localização do gerador está adequada? Gerador pega fogo com facilidade? Isso é uma coisa recorrente? Dá uma situada para a gente no que seria essa situação que provocou esse incêndio. Excelente pergunta. O ideal é o gerador estar numa parte externa ao prédio ou numa área, pode ser no térreo, mas desde que seja numa área fora da edificação, ou no terraço, se não for possível, no terraço, no último andar. Por quê? Porque se ele pegar fogo, ele não propaga o fogo com tanta facilidade para dentro do prédio. A gente está vendo que a fumaça está saindo pela lateral ali, né? Exatamente. Dá para a gente estimar mais ou menos o que estava acontecendo para essa fumaça estar saindo aí por esse ponto onde a gente está vendo na imagem? O que me parece ali na imagem é que ali é uma chaminé, seria o escape da produção do gerador, né? Porque ele tem gases que ele coloca para a atmosfera, e ali teria que ser e obviamente que o incêndio saiu pela chaminé do gerador ali naquela lateral. Primeiro ponto isso. Segundo ponto, transformadores são comuns, muitos prédios têm transformadores, um hospital é fundamental para o hospital ter um transformador. Se falta luz elétrica, eu tenho um monte de gente ligada a aparelhos, eu preciso de energia elétrica no hospital, então daí a necessidade do transformador. Transformador com boa manutenção, preventiva, constante, periódica, não acontece isso, eles não pegam fogo, você não fica vendo toda hora o transformador pegando fogo, a não ser que tenha algo, tem que ser analisado, temos que aguardar a perícia, é óbvio, mas ou é falta de manutenção ou algum outro problema. O transformador por si só, do nada, ele não pega fogo. Gustavo, a gente, enquanto você falava, nós acompanhávamos mais uma vez imagens feitas durante a noite, a madrugada, durante a evacuação do hospital, a forma como os pacientes foram tirados, uma situação muito dramática, né? Um prédio de CTI, então ali estavam pacientes em condições muito vulneráveis, muitas pessoas de idade, muitos idosos principalmente. A gente viu essa correria toda, as pessoas descendo ali pelas escadas externas, colchões sendo jogados pela janela para facilitar ali a acomodação dessas pessoas de maneira improvisada na calçada. É claro, a gente sabe que uma circunstância como essa, principalmente os primeiros momentos ali, quando os bombeiros ainda estavam chegando, os funcionários fizeram o que podiam naquela situação de muita tensão, familiares chegando, a gente sabe que isso é muito complicado, mas o que a gente pôde observar, a forma como esse trabalho foi feito naquele momento, ainda que sob muita tensão. Qual a avaliação que você faz? Como proceder numa situação tão dramática como essa, nessa parte da evacuação do prédio, para retirar aquelas pessoas o mais rápido possível, em especial em condições clínicas tão preocupantes? Aline, você tocou num outro ponto também muito importante. Você usou na sua fala a palavra improvisada, você usou os bombeiros fizeram o que podia ser feito, ou seja, quando falta planejamento, sobra heroísmo. A gente não tem, não era para acontecer nada disso, essa desorganização completa. Quando você tem um hospital, o planejamento, o plano de emergência ou de crise, o ponto mais crítico dele é quando você está trabalhando com um hospital. Porque você tem pessoas idosas, você tem pessoas doentes, você tem pessoas desacordadas, você tem pessoas medicadas que não conseguem se locomover, você tem pessoas com problemas ortopédicos, eles não têm facilidade para sair do hospital. Então, no momento caótico, como um incêndio no hospital, deveria ter, obviamente, muito planejamento para poder evacuar. Isso tem que ser treinado, tem que ser com todos os funcionários, com doentes improvisados, se fazendo de doentes, obviamente, e pessoas, e você testar e cronometrar quanto tempo eu demoro para descer a escada coube a maca na escada, foi possível descer, se tiver aí você vai criando dificultadores, obstruções e tal, para ver se você salva todo mundo em quanto tempo. Isso é o planejamento, para onde vou levar.
uma coisa óbvia, teria que ter uma triagem, teria que ter alguém organizando, vai para o hospital A, para o hospital B, para o hospital C, para onde vão essas pessoas, listar para falar para os parentes serem contactados. Hoje, até agora, a essa hora, você tem parente procurando paciente. Então, isso mostra uma desorganização, é lamentável que tenha acontecido isso. A gente torce para que tudo se resolva bem e que o número de vítimas não aumente. Agora, tudo que a gente viu ontem, as cenas que vimos ontem, foi uma total desorganização que não poderia ter acontecido. Gustavo, você falou sobre a agonia de parentes. Teve o relato do filho de um senhor dizendo que o pai tinha mais de 80 anos e ele precisava acompanhá-lo, ele estava no CTI, que os bombeiros teriam agido de forma truculenta com ele, sendo agressivos, sendo ríspidos e exigindo que ele não ficasse do lado do pai, e que o pai acabou falecendo, tomado por possivelmente uma asfixia com aquele gás ali. Na sua avaliação, qual deve ser o comportamento de bombeiros numa situação como essa, com parentes de pessoas adoecidas que estão ali também tentando salvar seus parentes? Olha, aí eu teria até outras críticas, mas essa especificamente aos bombeiros não, porque você está num momento de desespero tentando salvar todo mundo, muitas vezes não dá para ser o mais gentil e educado como numa situação normal. Então, truculência e avaliar até onde truculência é subjetivo. Truculência para mim pode ser uma coisa, para a pessoa pode ser outra. No momento de desespero e frágil, sobretudo com o falecimento de um parente, você está mais fragilizado ainda. Você pode ter uma análise de truculência até mais severa do que normal. Os bombeiros devem evitar, como eles disseram em nota, que mais pessoas acabem sofrendo algum problema, né? Exatamente. A questão do CTI, o ponto importante aí no CTI especificamente perguntas que têm que ser esclarecidas. Primeiro, como um incêndio em um hospital se propaga de forma tão rápida? Como a fumaça... Porque você, em teoria, tem que ter portas corta-fogo, exatamente para separar a fumaça entre os andares. Como ela chega num CTI. Quando você vai num CTI de qualquer hospital, você passa por várias portas. Como é que eu encho um CTI de fumaça? Como é que teve foco de incêndio dentro? Se começou lá embaixo no transformador, como ele se propagou até começar um foco de incêndio dentro do CTI? Outra questão a ser respondida. Por último, é óbvio que no incêndio você corta a energia elétrica. Você tem que cortar a energia elétrica para você não propagar mais o incêndio. Ponto. Aí entraria o gerador, mas se o incêndio foi no gerador, eu não tenho como... o gerador está cortado também. Terceira defesa, nos equipamentos do CTI tem que ter baterias. Eles não podem desligar, as pessoas estão ligadas aos equipamentos, necessita que tenha baterias. Essas baterias, em teoria, por norma, tem que durar no mínimo 30 minutos. No mínimo. Elas ficam apitando ali, mas está na bateria, está funcionando, a pessoa está estabilizada. E não teria que ter fumaça ali. E se tivesse fumaça, botar oxigênio nessas pessoas. Então, tem muita coisa aí que tem que ser explicada. Como é que 11 pessoas morreram no CTI? E, de novo, se tivesse plano de emergência adequado, poderia até ter, mas não foi usado, não foi treinado, alguma coisa aconteceu que não funcionou. Um plano de emergência, de forma genérica, para um hospital, uma das prioridades é tirar as pessoas do CTI. E eu saber para onde vou levá-las, acionar ambulâncias, tem que ter um ponto inicial que poderia ter sido negociado com os prédios ali, vamos supor, no próprio Badim. Se eu sou gestor de risco do Badim, do hospital, vai nos prédios vizinhos, vê quem tem playground, quem pode acolher, numa emergência, a própria creche que abriu voluntariamente, e outros lugares que eu posso ir levando as pessoas. Vai levando as pessoas para lá, outra pessoa da equipe já está chamando as ambulâncias dos hospitais que já foram contactados. Plano de emergência, você sabe qual hospital, como é que vai transportar. Não se perde tempo. Não se perde, está tudo planejado. E aí isso já é acionado, as ambulâncias chegariam, iria levar. A pessoa não ia ficar no playground de um prédio horas. Ia ficar alguns minutos até chegar a ambulância para levar para outro hospital e assim ia. E você vai evacuando o hospital entre graves, inclusive separando graves, menos graves, por tipo de problema. Os equipamentos e tudo mais. Enfim, eu acho que o plano de emergência falhou.
A gente vai chamar a repórter Narayana Borges, ela está em frente ao IML, acompanhando a movimentação dos familiares que estão aguardando a saída dos corpos que foram para aí. Né, Nara? Que informações você tem para a gente? Cecília, aos poucos os familiares vão saindo aqui do IML e até nos passando informação. Até agora, 6 corpos foram identificados. Nós temos o nome de 3 pessoas. A dona Luzia dos Santos Melo, de 88 anos. Foi até o filho dela que conversou com a gente mais cedo, o seu Emanuel, e se queixou dessa forma como o Corpo de Bombeiros tratou ali os acompanhantes, também da falta de atenção por parte dos médicos do hospital. Outro nome confirmado foi da dona Irene Freitas de Brito, de 84 anos. O filho dela está aqui, preferiu não falar com a imprensa, né? Só após o reconhecimento, ele ainda não deixou o prédio. Outro corpo reconhecido, o nome confirmado foi de seu Virgílio Claudino da Silva, de 63 anos. Quem falou com ele, com a gente agora há pouco, foi o irmão dele, o seu Sebastião. Disse que o irmão já estava internado há 70 dias ali no hospital e a causa da morte foi embolia, né? Então, a todo momento, as pessoas vão saindo e aí nos atualizando, nos dando informação. A gente sabe que é um momento muito doloroso, muito complicado para essas famílias, né? Que já tinha um parente acamado, um parente internado por uma doença e aí agora precisam vir aqui para acertar, né? Enfim, toda a parte burocrática, a tristeza do reconhecimento, ainda tem a parte burocrática. Então é um momento muito delicado para essas famílias e a gente aqui, eles estão sendo até compreensivos com a presença da imprensa, passando informações. Então, 6 corpos identificados, temos os nomes desses 3. A assessoria de imprensa da Polícia Civil está aqui também nos atualizando a todo momento, disse que as equipes estão reforçadas, tanto, né, do pessoal, principalmente também de papiloscopistas, perdão. Então os corpos passam por uma necrópsia e logo são levados para identificação. Então os parentes fazem esse reconhecimento. A gente reforça que os parentes foram levados para um auditório, um local isolado, reservado. Ali estão recebendo toda a atenção de assistentes sociais, né? Assim como foi feito na tragédia do Ninho do Urubu com os meninos do Flamengo, aqui também está sendo feito esse processo. Assistentes sociais, uma equipe especializada em atendimento em tragédias de massa. Então, é uma equipe reforçada para dar todo o apoio para essas famílias, porque é um momento muito tenso e ainda tem que ter ali aquela frieza para o reconhecimento do corpo. Então, eles estão recebendo todo o atendimento e aos poucos vão saindo, né? Então, por volta ali das 10 horas da manhã, foi quando os reconhecimentos começaram e a gente está aguardando exatamente a saída desses parentes em busca de mais informação. Como eu disse, a assessoria de imprensa está aqui e a todo momento nos abastecendo com informações. A gente está aguardando, Cecília e Aline, novidades também. A assessoria, a gente já fez vários questionamentos para confirmação do nome, por exemplo, né? 6 identificados, quem são essas pessoas. A gente também está aguardando essa lista. E também houve informação da dona Maria Alice, desaparecida, né? Foi uma queixa até para o colega Rogério Coutinho, a filha dela, Tânia, disse que não encontrou a mãe em nenhum hospital, veio aqui no IML, ela está aqui, a dona Tânia, aguardando informações da mãe dela, a dona Maria Alice, que foi dada como desaparecida, ela não encontrou a mãe. Então a gente também está aguardando essa informação, se o corpo da dona Maria Alice está aqui. Mais cedo a gente disse que são 11 corpos, né, que estão aqui no IML, na verdade são 10 corpos aqui no IML, segundo a assessoria. Ainda não há informação de onde está esse 11º corpo, nessa 11ª vítima. A gente também está aguardando essa atualização. Cecília, Aline, como eu disse, as informações estão chegando a todo momento. E qualquer novidade eu volto a falar com vocês. Com certeza, Nara, contamos com isso, como você disse, né? Só neste ano de 2019, quantas tragédias de massa que o Rio de Janeiro já enfrentou. Muito obrigada, por enquanto. A gente volta então para conversar com o Gustavo, lá no estúdio do Rio de Janeiro, com a Cecília. Gustavo, que é especialista em gerenciamento de risco, colocando um pouco de luz aí para a gente tentar entender de que forma isso aconteceu e mais, se essas mortes principalmente poderiam ter sido evitadas. Gustavo, antes da Narayana chegar do IML com essas atualizações, você levantou aí alguns questionamentos com relação ao plano de segurança desse hospital, né? O quanto essa evacuação durante a noite, a madrugada, poderia ter sido mais eficiente e talvez assim poupando essas vidas que foram perdidas. Imagino que espaços como hospitais demandem parâmetros de emergência diferentes de um supermercado, de uma loja, de uma fábrica. E mais, como é que funciona a fiscalização desses espaços, né? Na tua primeira avaliação, claramente faltou ali alguma estrutura maior, até um treinamento prévio, um planejamento para que, caso uma situação real como essa acontecesse, como de fato aconteceu, toda a equipe, todo o aparato estivesse pronto para isso, evitando, assim, um dano tão grande como 11 vidas que se perderam, né?
Como é que funciona a fiscalização desses locais, desses espaços? Quem responde por isso? É a prefeitura? Por ser um hospital, um complexo, na verdade, ali é o prédio do CTI, né, onde ficam pacientes ainda mais vulneráveis. Como é que funciona a fiscalização disso também? Teria evitado, talvez, quer dizer, manter um hospital nessas condições, talvez incapaz de lidar com uma situação de emergência como essa? Aline, excelente pergunta. A fiscalização é feita pelo Corpo de Bombeiros, ele que define se vai dar ou não alvará. Existem normas técnicas que exigem de edificações que têm uso comercial, hospital é uma delas, shopping center, cinemas, farmácias, você recebe o público, você tem uma série de normas técnicas a cumprir de proteções contra incêndio. O problema aqui de estrutura, o plano de emergência ajuda. Agora, ele de fato é dificultado aí aqui nos casos dos hospitais por dois motivos. Primeiro, por ser um hospital. Você ter que evacuar pessoas que não contribuem na evacuação, elas estão imobilizadas. Muitas vezes em um estado complicado, porque você tem que levar aparelho junto com a pessoa e não só a pessoa. Segunda complicadora aí é que os hospitais, de uma forma geral, no Brasil inteiro, foram construídos com edificações muito antigas. E eles vão crescendo e vão sendo feitos puxadinhos nesses hospitais e abrem paredes e grandes passagens entre um prédio e outro, conectando edifícios. Esse caso do Badim tem um edifício novo, construído recentemente, portanto, provavelmente com todos os sistemas protecionais, sprinklers, etc., adequados, e um prédio mais antigo que eu não sei informar se tinha ou não todos os sistemas protecionais. O fato é que eles juntam essas coisas e acaba por contaminar. Não adianta eu fazer um prédio todo novo, com sprinkler, com tudo, se eu abro uma tremenda passagem para um prédio que não tem os sistemas protecionais adequados. E nessa questão de puxadinhos e ampliações, eu tenho um monte de complicadores aí. Será que a escada de incêndio é suficiente? Será que a passagem de fumaça entre um andar e outro foi fechada? E por aí vai. Então, pressão de água, quantidade de água, os sprinklers, os hidrantes são necessários para apagar esses incêndios. É muito difícil. Numa edificação antiga é necessário muita obra e muita criação, inovação e infraestrutura de sistemas protecionais contra incêndio. Gustavo, te agradeço pela participação. Eu que agradeço. Aqui, Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. Obrigada pelos esclarecimentos, como a Aline, para dar luz a uma série de pontos que ainda estão nebulosos e que a perícia deve explicar, deve resolver para a gente em breve, para a gente poder ainda falar melhor sobre esse assunto. Cecília, eu que agradeço. Tomara que a gente aprenda com o acidente e melhore os hospitais do Brasil. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Um abraço.